Bom, dando continuidade, nós iremos falar agora sobre os experimentos da primeira lei de Mendel. Eu sugiro que você dê uma olhada no material que está disponível lá no Google Classroom, que são 3 links, na verdade, são vídeos disponíveis no YouTube, que é um documentário da National Geographic, que tem por título Mendel e as Ervilhas, que vai falar bastante sobre os experimentos de Mendel, sobre a biografia, desde a infância dele, a vida dele no mosteiro. Vai falar bastante sobre a parte mais operacional, mais técnica dos experimentos, como foi que ele fez, como foi que ele usou a matemática, enfim, para explicar os resultados que ele obteve nos experimentos. Aqui a gente vai fazer de maneira mais resumida. Então imagina que essas ervilhas que estão aparecendo aí, a ervilha lisa, a ervilha rugosa, elas representem indivíduos, representam uma planta. Você já sabe, né, que essa semente, se você colocar ela para germinar no solo, vai dar origem a uma planta. Então entenda que essa semente lisa representa uma planta de sementes lisas. E a semente rugosa representa uma planta de sementes rugosas. Não só um indivíduo, imagina vários indivíduos, né? Uma das características básicas de qualquer experimento é a repetição, né? É o grande tamanho da amostra. O que Mendel fez? Por várias gerações, ele cruzava apenas plantas de sementes lisas com plantas de sementes lisas. Lisa com lisa, lisa com lisa, lisa com lisa, lisa. Sempre nasciam sementes lisas. Toda vez que ele fazia esse cruzamento por várias gerações, várias gerações, as sementes sempre nasciam lisas. A mesma coisa ele fazia com as plantas de sementes rugosas. Cruzava uma planta de semente rugosa com outras de sementes rugosas, rugosa com rugosa, rugosa com rugosa. Ao longo de gerações, ele sabia que sempre nasceriam rugosas. Então, essas plantas, essas sementes que ele obtinha desse cruzamento, né, de gerações e gerações com, com as, com as plantas de mesma característica, ele chamou essas plantas de geração P, ou geração pura, também conhecida como geração parental. Por que pura? Porque essas plantas não tinham mistura. As sementes lisas ele sabia que eram puras, provenientes de cruzamentos de sementes lisa com lisa. A mesma coisa, as sementes rugosas eram puras, sem mistura, provenientes de plantas, né, de sementes rugosas cruzadas com outras rugosas. Até que, em determinado momento, ele pegou essas linhagens puras, a semente pura lisa, a semente pura rugosa, e cruzou-as entre si, a lisa com a rugosa. E aí, o resultado desse cruzamento é a geração F1, como nós estamos vendo aqui, ó. Qual foi o resultado desse cruzamento? Ora, se fosse lisa com lisa, ele já estava acostumado, sabia que nasceria somente sementes lisas. Se fosse rugosa com rugosa, ele também saberia que só nasceriam sementes rugosas. Mas e se ele misturasse lisa com rugosa? E aí? Para surpresa, na geração F1, a característica rugosa simplesmente desapareceu. Imagina, como eu já expliquei, uma única planta pode ter várias flores. E se ele pegasse várias plantas lisas, cruzasse com várias outras plantas rugosas, cada planta com várias flores, cada flor vai virar várias vagens, cada vagem com várias sementes, então ele obtinha um número muito grande de sementes. Mas quando ele fazia isso, 100% das milhares de sementes que ele contava eram apenas sementes lisas, não tinha uma semente rugosa para contar a história. Aí ele pegava essa semente lisa da geração F1. Qual é a diferença entre a semente lisa da geração F1 e a semente lisa da geração P? É que a semente lisa da geração P é pura e
a semente lisa da geração F1 é híbrida. Híbrida significa misturada. Ela é lisa, igual ao pai, digamos assim, ou à mãe, tanto faz. Mas ela é híbrida. Ela também recebeu aqui, né, os genes, os fatores que Mendel chamou da semente rugosa, apesar da característica não ter se manifestado. Então, ele pegou depois de ter feito esse cruzamento inicial, ele pegou essas sementes lisas da geração F1 e cruzou entre si. Aqui, ó, a geração F1 com F1. Ele pegou, na verdade, os indivíduos da geração F1 e deixou que elas se autopolinizassem, se autofecundassem, já que a flor é hermafrodita. Então, o próprio grão de pólen poderia fecundar as suas próprias flores do mesmo indivíduo. E aí, o que aconteceu? O resultado da geração F1 foi esse aqui, a geração F2. Surpreendentemente, a característica rugosa voltou a aparecer, porém em uma proporção clara e definida. 3 vezes mais sementes lisas do que sementes rugosas. Isso é uma questão matemática. Quando ele pegou as sementes híbridas da geração F1 e cruzou-as entre si, ele obteve essa proporção de fenótipos. Do total de sementes, tinha uma quantidade 3 vezes maior de sementes lisas do que de sementes rugosas. Então vamos imaginar, usando esse outro slide aqui para tentar ilustrar. Então, como eu falei, imagina que cada semente representa, na verdade, uma planta, um indivíduo. Aqui a semente lisa, né? Que a gente vai representar por esses 2 fatores. Lembrando, o que são essas letrinhas, gente? Vamos lembrar lá do conceito de genes alelos. Cada letrinha dessa, Rzão, Rzão, aqui no caso, e Rzinho, Rzinho, são genes alelos, o par de genes alelos. Lembra lá, genes alelos são genes que ocupam locos correspondentes de cromossomos homólogos. Então, cada par desse, cada dupla de fatores, cada dupla de genes desse, está em um cromossomo homólogo diferente. Um de origem paterna, outro de origem materna. Para não desenhar os 2 cromossomos toda vez, a gente vai usar só as letrinhas, assim que a gente faz. Então, essa planta, lá nas células dela, no núcleo dessas células, lá no cromossomo, em algum cromossomo, em algum par de homólogos, a ervilha tem 7 pares de cromossomos, nós temos 23, lembra? Em algum desses pares de cromossomos dessa planta vai estar esse gene que vai determinar a textura da semente, sendo que o alelo, a forma alternativa Rzão, que é a dominante, faz a semente ser lisa. E o alelo Rzinho, a forma recessiva, faz a semente ser rugosa. Logo de cara dá para saber quem é dominante e quem é recessivo pelo resultado da F1, quando a gente viu aqui no primeiro slide. Ora, lisa com rugosa, nasceu todo mundo liso porque lisa é dominante e rugosa é recessivo, ok? Então, essa planta, os gametas dela, todos os gametas dela vai ter esse alelo Rzão. Detalhe, quando o organismo produz os seus gametas, cada gameta possui apenas um alelo de cada par. O indivíduo, ele é Rzão, Rzão. Cada genezinho desse vai estar em um dos cromossomos homólogos, mas os gametas dele, no caso, vamos supor, os óvulos. Vamos supor que essa planta bem aqui, ou melhor, essa aqui vai ser o macho, pela setinha aqui, ela vai produzir os grãos de pólen, né?
Então imagine que cada grão de pólen, cada pozinho daquele, cada grãozinho daquele amarelinho vai ter apenas um Rzão, porque o gameta ele recebe só um dos dois, nunca os dois, ok? O indivíduo normal, o adulto ele é Rzão, Rzão, mas os gametas só vai ter um. Como ele tem dois Rzão, todos os gametas dele, todos os grãos de pólen dele, vai ter um Rzão, seja o primeiro, seja o segundo, não importa, vai ter Rzão. A outra planta, ela é Rzinho, Rzinho. Então, supondo que ela seja ela vai doar os óvulos, né, que é o gameta feminino, todos os gametas dela vai ter um Rzinho, porque ela só tem Rzinho, ela tem dois Rzinho, e não importa se vai o primeiro Rzinho ou o segundo Rzinho, os gametas dela vai ter sempre o Rzinho. O que vai acontecer? Quando a fecundação, quando o grão de pólen fecundar os óvulos, e aí como eu já falei, os óvulos fecundados vão virar as sementes e o ovário vai virar o fruto. A semente que vai nascer, essas ervilhas que estão aqui dentro da vagem, representada por essa aqui, ela é Rzão, Rzinho, porque ela recebeu um Rzão de um lado, esse Rzão aqui, e um Rzinho do outro, esse Rzinho aqui. Então essa planta ela é lisa, igual a um dos genitores, mas ela é híbrida. O Rzinho tá lá, apesar da semente ser lisa, porque lisa é dominante. Aí, se você pegar essa semente Rzão, Rzinho e cruzar com outra Rzão, Rzinho, que nem tá aqui, ó, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está descrito bem aqui embaixo, mas não está representado. Vai nascer 3/4 de sementes lisas e 1/4 de sementes rugosas, ou seja, 3 vezes mais sementes lisas do que rugosas. Então, o que acontece, na verdade? Uma outra ilustração é o que está mostrado aqui, ó. Então, a semente lisa é Rzão, Rzão, a semente rugosa é Rzinho, Rzinho. Os gametas dessa semente lisa vão ter um Rzão, os gametas dessa semente rugosa vai ter um Rzinho. A geração F1 vai ser Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. Agora, o que vai acontecer? Essa semente Rzão, Rzinho, alguns gametas vai ter um Rzão, outros gametas vai ter um Rzinho, porque quando era igual aqui, ó, os gametas dessa planta da geração P, Rzão, Rzão, todos eram Rzão. Os gametas dessa planta Rzinho, Rzinho, todos eram Rzinho. Só que agora vai mudar, porque essa planta que é Rzão, Rzinho, ela pode passar o Rzão para alguns gametas e o Rzinho para outros. A mesma coisa, essa outra planta é Rzão, Rzinho. Ela pode passar um Rzão para alguns gametas e um Rzinho para outro. Quem vai se encontrar com quem acontece ao acaso. Esse Rzão pode se encontrar com esse Rzão. Esse Rzão pode se encontrar com esse Rzinho. Esse Rzinho Esse Rzinho pode se encontrar com esse Rzão. Esse Rzinho pode se encontrar com esse Rzinho. Então, fazendo o cruzamento, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Os 4 genótipos possíveis desse cruzamento, Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho, estão aqui, ó. Pode dar Rzão, Rzão, pode dar Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Observe que desses 4 genótipos, os 3 primeiros fazem a semente ser lisa. E somente esse dos 4 faz a semente ser
rugosa. Então, 3 em 4 dos genótipos faz a semente ser lisa e 1 em 4 dos genótipos faz a semente ser rugosa. Isso explica o resultado que Mendel sempre obtinha, de 3 vezes mais sementes lisas do que sementes rugosas. Uma outra maneira de representar esse mesmo cruzamento é por meio do quadro de Punnett. Ao invés de fazer esse cruzamento aqui, a gente pode colocar os genótipos na tabela, aonde você coloca um gene em cada quadrado. Rzinho é o genótipo do macho. Esse símbolo aqui representa o macho, o grão de pólen. E esse outro Rzinho, é o genótipo da fêmea, do óvulo. Aí o que vai acontecer? Tu vai cruzar Rzão com Rzão, vai dar Rzão. Rzão com Rzinho, vai dar Rzão, Rzinho. Rzão com Rzinho, vai dar Rzão, Rzinho. E Rzinho com Rzinho vai dar Rzinho, Rzinho. Então observa que são os mesmos 4 genótipos do slide anterior. Rzão, Rzão, 1 Rzão, Rzão, 2 Rzão, Rzinho e 1 Rzinho, Rzinho. Tá bem aqui também. É a mesma coisa. Sendo que esses genótipos, eles também têm uma proporção. A proporção é sempre a mesma. 1 Rzão, Rzão para 2 Rzão, Rzinho para 1 Rzinho, Rzinho. Essa proporção de 1 para 2 para 1 é a típica proporção de genótipos da primeira lei de Mendel. Aqui em um outro slide, mas é a mesma coisa, até mais ilustrado. A semente rugosa, Rzinho, Rzinho. A semente lisa, Rzão, Rzão. E aí na geração F1 vai produzir as sementes híbridas, Rzão, Rzinho. E quando essas sementes híbridas cruzarem entre si, Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho, fazendo a tabela vai dar a mesma coisa. 1 Rzão, Rzão para 2 Rzão, Rzinho para 1 Rzinho, Rzinho.